Qual o incentivo que o professor espera mais de uma academia? Dinheiro ou cargo? O dinheiro, normalmente, ele vem diante de uma meritocracia, diante do crescimento profissional do professor. Então, conforme ele vem desenvolvendo o seu trabalho, ou seja, ele ganha uma hora aula, ele lota a sua turma, ele precisa, com esse lotar de turma, abrir mais uma turma, aí ele ganha outra hora aula, e assim ele vai enchendo a sua grade de aulas, e isso é bom. Então, aumenta ali o seu potencial. Aumentar de cargo, trocar de cargos, isso aí depende muito do posicionamento do professor e do que ele quer. Qual é o desejo que está no coração dele? É ser um coordenador? É ser um gestor? Ou ser um ótimo, um excelente professor? Isso é muito importante saber. Comparando aí com parte de vendas, por exemplo. Eu tenho uma consultora de vendas que vende muito eficaz na venda, quebra de objeção, um ótimo poder de persuasão, vende muito. O cliente chegou ali na porta da academia, fecha o anual, tudo certinho, ok. Aí eu pego essa consultora de vendas e coloco ela como gerente de vendas. Só que ela não sabe lidar com pessoas. Ela não tem liderança. Isso aí eu vou estar tirando uma pessoa de excelência nas vendas e colocando ela no lugar errado. É eu pegar um goleiro e botar no meio de campo. Eu vou estar tirando a pessoa certa dali da venda porque ela é destaque. Ela se destacou, mas ela se destacou naquele setor. Não que ela não vá ser uma gerente, mas talvez para que ela seja uma gerente de vendas, ela precisa captar outras competências que, como vendedora, ela não precisa. E por isso é importante você analisar o cargo que você ocupa. E você, como professor de luta e arte marcial, você tem que ter suas competências pessoais e técnicas muito bem apuradas. Então, eu quero ser o melhor professor daquela academia. É você fazer algo mais a cada dia. É você ir assim, como é que a gente compara quem é um professor bom? Os números, são os números que vão mostrar quem é você, professor. Então, se você tem uma turma de 15 alunos, a segunda turma de 20 alunos, a terceira turma de 15 alunos, você oscila aí num número alto, isso é muito bom para você. Você vai ser bem visto. Se a tua turma é de 4 a 5, 6, oscila 3, você é visto como um professor de baixa performance. E assim, mas eu entendo que, dependendo do horário, isso é muito relativo. Não tem essa história de relatividade. Tem ação. Porque se a turma da manhã é mais fraca do que a turma da noite, eu tenho que fazer com que a turma da manhã cresça da mesma forma que a turma da noite cresceu. Mas à noite é mais fácil, que as pessoas saem do trabalho e vão lá. E por que não as pessoas antes de ir para o trabalho não vão treinar? Por que as crianças ou os adolescentes que estudam à tarde não podem treinar de manhã? Então isso tudo são justificativas que o professor dá para não ter o trabalho de ter turma lotada. Então é importante demais que você entenda esse raciocínio. Faça com que realmente você seja a diferença dentro da sua academia e busque a excelência. Qual a importância de fazer eventos em praias ou praças, ou seja, eventos externos, aulões? A importância é para você divulgar a modalidade que você pratica. Esse é o ponto 1. Mas essa divulgação ela tem que estar sempre acompanhada com uma pessoa, ou seja, uma consultora de vendas pode ser, que é a melhor pessoa, a mais indicada, com a prancheta, captando leads, ou seja, captando prospect, clientes futuros, para que essa pessoa que está vendo essa luta, possa ir até a academia e se matricular. Então, de nada adianta fazer um aulão simplesmente só para reunir o pessoal. Isso aí é até uma forma de retenção, é uma ajuda na retenção, porque quando se faz um evento, qualquer tipo de evento, isso traz socialização, e socialização é sempre bom para o aluno. Tem muitos alunos que buscam isso, né? Tem alunos que gostam de fazer eventos, de estar reunido, motiva, isso é claro, isso motiva.
Mas se tratando de retenção, é uma coisa, mas quando se trata de captação de aluno, é o foco de fatores de eventos externos. Você vai conseguir captar clientes novos através de uma aula que é externa. E aí você tem que estar com um panfleto na mão, você tem que estar, oferecer talvez um plano, sorteio de um plano, mas para a pessoa concorrer a esse plano, ela precisa deixar o seu WhatsApp ou o seu e-mail, e aí você vai fazer um sorteio, algo que realmente tenha a veracidade, e pode oferecer um free pass de 3 dias, de 7 dias, mas ofereça essas pessoas. E para quem nós vamos oferecer? Para todo mundo que passar, olhar e der uma paradinha. Essa paradinha significa, eu tenho interesse. Então cabe à consultora de vendas que está ali naquele local saber abordar a pessoa de maneira coerente, de maneira correta, para que a gente possa realmente captar. Então isso é muito importante dentro das aulas externas, seja na praia, seja na praça, seja onde for, seja fora da nossa academia. Isso vai ser muito importante para vocês. Existe alguma maneira padrão de contratar um professor de lutas e artes marciais? Como o professor deve se portar numa entrevista de lutas e artes marciais? Por exemplo, vai na academia, normalmente os professores são indicados, mas tem que passar aí por uma entrevista pelo coordenador, pelo gestor. O que é muito importante hoje em dia ter esse respaldo do gestor da academia, porque a academia hoje em dia, o público dela, 95% é qualidade de vida. Então quando chega um professor de uma aparência ruim, isso vai refletir diretamente, uma barba para fazer, cabelo grande, mal arrumado. Isso aí, mas a arte marcial não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. A aparência da pessoa, a higiene da pessoa, reflete diretamente, seja lá qual for a faixa etária que esse professor vai dar aula. Digamos que seja para criança. A criança, ela tem o professor como referência. E se o professor tem uma aparência ruim, barba para fazer o tempo todo, cabelo grande, a criança, ela vai se espelhar naquele professor. Então, é importante na hora da entrevista você se portar de maneira elegante, não propriamente dito roupas elegantes, mas você tem que estar padrão, você não precisa estar de calça social, roupa social, não. Você é um professor de lutas e artes marciais, você vai caracterizado como tal. Mas a postura, a forma de falar, a comunicação, tudo isso aí engloba a perspectiva do interlocutor. A pessoa que está olhando o comportamento do professor está analisando tudo, de uma maneira geral, seja na programação neurolinguística, forma de comunicação. Isso aí vai gerar realmente uma expectativa positiva ou negativa daquele professor dentro da sua sala de aula. Eu falei assim, cara, se esse cara está se comportando assim na entrevista, imagine na sala de aula. Então é importante você ter disciplina dentro e fora da academia, dentro e fora da entrevista. Então a vida de um professor ou um artista marcial tem que ser realmente exemplar. Então a maior dificuldade hoje das pessoas entenderem que a geração mudou e existe muito conflito com isso, é a falta de um bom comportamento. Precisamos ter o senso de preocupação em ter uma doutrina marcial, em ter educação marcial, fazer com que as pessoas entendam que, cara, ele é um artista marcial, ele é diferenciado no mercado de trabalho. Então tem pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Então, ao fazer uma entrevista, vá bem arrumado, né, caracterizado, né? Lógico que você não vai de kimono para uma entrevista de trabalho dentro de uma academia, mas vá bem arrumado, vá se porte como você entrando dentro de uma empresa. Isso é importante. Isso aí vai fazer total diferença, porque sua postura vai mostrar um resultado eficaz e vai aumentar a probabilidade de você ser contratado. Não concordo com as decisões que o meu chefe dentro da academia toma. Não concordo com a forma
que ele fala conosco, professores, o que eu devo fazer para indagar sem receber repreensões? Eu acho que o momento de saber se colocar, se posicionar como um professor é um momento de respeito, e o respeito é uma via de mão dupla. Se seu líder, se seu chefe, ele pede para fazer algo, ou seja, se existe um planejamento ou uma forma, uma característica de aula e tem que ser obedecida, isso aí é lá atrás que deve ser combinado. Por quê? Para não existir nenhum tipo de desacordo. Então, se a postura do seu líder hoje está diferente do que era antes, procura entender o que está acontecendo. Então, se você hoje realmente tem atritos com a sua liderança, busque ser o mais ameno possível, entender, ter um bom diálogo, fazer com que ele também entenda o seu ponto de vista. Nunca deixe simplesmente de colocar sua opinião, mas respeite a opinião também da academia, porque você concordou em seguir uma metodologia, você concordou em seguir normas e direitos e deveres. Então, hoje existe nas academias alguns padrões, e esses padrões têm que ser respeitados. Então, a forma que você vai lidar com o seu líder deve ser a mesma forma que você gostaria que um liderado seu se direcionasse a você, com respeito, com ordem, com decência. Então, por mais que você esteja chateado ou contrariado com determinadas circunstâncias, situações, vá direto a ele, converse diretamente com ele e não faça essa conversa interna com o outro professor, aquela coisa de murmurar ali entre os professores. Isso é muito ruim, é ruim para a equipe. Então, se existe um problema diretamente com a liderança, vá diretamente à liderança, busque saber o que está acontecendo e realmente resolva, ok? É muito importante a resolução, porque se você ficar num clima hostil, desmotivado, certamente vai gerar um problema maior. Eu tenho uma turma de criança, eu tenho uma turma de adulto, eu tenho uma turma feminina, mas a turma que dá mais certo é a turma de criança. Eu não consigo encher minhas turmas femininas, eu não consigo encher minhas turmas masculinas. O que eu devo fazer numa situação dessa? Eliminar as turmas e focar na turma de criança? Ou tentar reforçar as turmas de adulto e feminina? No meu ponto de vista, conforme eu já falei em alguns vídeos nossos, acho que você deve ser um especialista. Se você hoje sente facilidade, né? Se você tem a tendência hoje para dar aula para criança, é um nicho específico, faça isso. Então, canalize energia naquilo que você é bom. Então, se as crianças elas têm essa atração por você, você tem uma didática boa, você gosta, né? te atrai, isso aí vai fazer a diferença. E não que os adultos, ou especificamente as mulheres, não gostem do seu trabalho. Não é bem isso. Mas se você ter uma especialidade, você vai realmente ser reconhecido como o especialista. Então, você pode tentar abraçar tudo e ser bom naquilo, mais ou menos naquela turma, ok? Ou você pode ser especialista. Eu faria, se hoje você tem esse número claro, que a minha turma melhor é a turma de criança, foque na turma da criança. Abra mais turmas de criança, enche, lote aquela turma para ter a oportunidade de abrir outra, e abrir outra, e abrir outra. Já que o resultado com os adultos não estão sendo tão bons quanto o que está sendo feito das crianças. Então isso aí é algo que para você vai ter um resultado melhor. Então foque naquilo que você é bom. Faço parte de uma equipe, mas a academia ela me obriga a trabalhar com a camisa padrão deles, né? Ou seja, isso é falta de respeito junto à minha equipe ou ao meu mestre? Na verdade não existe falta de respeito. Ali é um trabalho. Ele é uma empresa do qual você está trabalhando. Você jamais vai desrespeitar o seu mestre, a sua equipe, por estar usando a marca ou a bandeira daquela academia.
Você deve escolher. Digamos que existem duas marcas propriamente ditas. Você joga no Flamengo e você tá lá com a camisa do Fluminense. Isso não pode existir. Se você está no Flamengo, você tem que vestir a camisa do Flamengo, por mais que você torça para o Fluminense. Então é importante você entender que existe o lado profissional. E seu mestre precisa entender isso também. Então, um fator primordial dentro de qualquer instituição é ter o uniforme, porque é uma forma de organizar e mostrar que aquele ali é o professor. Então é importante, mas a academia lá tem jiu-jitsu e tem vários kimonos, pode ir qualquer kimono. Quanto mais organizado for, melhor. Se o jiu-jitsu daquela academia vende o kimono lá e só pode entrar com kimono X, tem que ser respeitado. Mas aí eu tenho que botar pelo menos a minha pet ou coisa desse tipo. Isso é negociável. Tem que ver o quanto a academia ela permite com que isso aconteça. Tem a minha associação, o EC, que dá aula em vários lugares. Pode dar aula com a camisa da UEC? Tem academia que não esquenta a cabeça, permite. Tem outras academias que não permitem. Então a própria academia aqui do qual eu gerencio, o Mundo Rio Esporte, tem o professor da UEC que dá aula com a camisa da Mundo Rio Esporte. Por quê? Porque é importante frisar que a academia está padronizada dessa forma. Então não existe falta de respeito nisso. Existe profissionalismo. Sou atleta de MMA, treino boxe, treino jiu-jitsu, treino muay thai, treino luta livre e mais de 10 anos. Eu posso dar aula de MMA? Eu posso dar aula dessas modalidades do qual eu pratico há mais de 10 anos? Bom, se na academia existe aula de MMA, eu não vejo problema quanto a isso. O problema que eu vejo, e acontece demais, são lutadores de MMA que se graduam por ter tempo de luta, de treino, mas eles não têm a graduação. Ou seja, se existe uma graduação para o kickbox, faixa amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta, ele não passou por isso. Então ele simplesmente treinou. E o fator de treinar uma modalidade para competir não significa que ele vai ser um professor. A faixa preta, no meu ponto de vista, simboliza ser um professor, não ser um atleta, não ser um campeão. Então, é diferente. Quando eu estou ensinando alguém, eu preciso passar etapas. Então, eu não posso passar da amarela para azul. Ou no jiu-jitsu, por exemplo, o cara é faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. Então, não, mas ele já tem uma habilidade, então vamos botar ele direto na faixa marrom. E isso, muitas das vezes, acontece, mas está errado. A arte marcial ela tem que ser respeitada com as graduações. Então, uma coisa que eu falo muito, já vi muitas academias dar aula de MMA e chega um aluno novato que não tem noção de boxe, não tem noção de chute, não tem noção de grappling, chão, sabe, queda. Isso dificulta. Eu aconselho, vai ter aula de MMA? Ok. O aluno ele precisa fazer 6 meses de luta de trocação e 6 meses de luta de grappling. Isso aí vai facilitar na aula de MMA. A projeção, a queda, as mobilizações, como ele vai gerar o desenvolver a luta, né, dentro do MMA. Mas MMA não é uma arte marcial. MMA é uma mistura de artes marciais. E esse profissional, esse atleta que luta há mais de 10 anos, ele não pode dar aula de Muay Thai se ele não for grau preto ou grau preto e branco. Se ele não for um instrutor, ele não pode dar aula. Ele não pode dar aula de boxe se ele não fizer um curso de treinador de boxe. Ele não pode dar aula de jiu-jitsu se ele não for faixa preta de jiu-jitsu. Essa é a minha concepção. Então eu acho errado e eu vejo isso acontecer. As pessoas simbolizarem ou homenagearem atletas porque ganhou títulos e tudo mais. Você, o cara finalizou várias lutas dele, ele vai receber a faixa preta sem ao menos ter colocado um azul na cintura. Então isso aí desvaloriza a arte marcial. Acontece? Acontece, infelizmente.
Hoje, menos, eu acredito menos. Mas deve existir essa conscientização. É melhor ser um professor maneirão, com pouco conhecimento técnico, ou ser um professor muito arrogante e saber muito da matéria? Hoje em dia, os nossos alunos eles são voltados para a qualidade de vida. Então, ser um cara maneirão, um professor maneirão, é muito bom, é legal, é atrativo. Ah, mas o cara não sabe muito. Mas é muito mais fácil você inserir competências técnicas do que inserir competências pessoais. Isso no meu ponto de vista. Porque 80% de um bom profissional é pautado para as competências pessoais e 20% para as competências técnicas. Então, quando eu analiso um profissional, eu vou mais nas competências pessoais do que nas competências técnicas. Então, eu ainda prefiro o cara maneirão do que o cara arrogante. Ah, bendito seja meu nome, louvado seja eu, o cara que é muito arrogante, sabe muito, entende de tudo, é melhor do que todos. Isso gera um desconforto dentro do time. Quando existe um profissional, um professor, que tem esse tipo de postura de se mostrar superior às outras pessoas, certamente isso vai criar um clima hostil. Então, para que eu não tenha um clima hostil dentro da minha academia, eu prefiro contratar aquele professor. Quantas vezes estagiários superaram a forma de atendimento de professores, mestrado, pós-graduados? Acontece muito isso, infelizmente, porque as pessoas elas tendem a ter o egocentrismo muito aflorado, né, a vaidade, e isso acaba com o ser humano. Isso é muito ruim para a vida profissional. Então o cara deve ser bom, deve ser maneirão. Então se você pega esse cara maneirão, que não tem muito conhecimento técnico, e busca a técnica, investe nesse cara em cursos, em treinamentos, em workshops, faz com que ele seja uma pessoa com mais entendimento técnico, é mais fácil do que você pegar um cara arrogante, que sabe muito, e fazer com que ele entenda que a arrogância não vai favorecer. Porque a arrogância já está meio que vinculado na mente dele, já é algo que é natural dele, é a cultura dele é essa. Então é difícil, não que não seja impossível, mas não é bom isso. Então eu prefiro uma pessoa que tem boas competências pessoais e menos técnicas do que outras pessoas que têm muito conhecimento técnico, só que pouquíssimos conhecimentos, competências, né, pessoais. Paparicar o aluno faz ele evoluir ou atrasa a evolução dele? Na verdade, eu acho que deve existir, sim, um acompanhamento. Não bem o paparicar, porque na nossa época de old school não tinha essas coisas. Mas a gente tem que buscar realmente estar do lado do nosso aluno, entender quais são os seus objetivos, traçar metas para que esses objetivos sejam alcançados. Então, o que significa paparicar na visão das pessoas? Eu estaria acompanhando ele. É da mesma forma quando a gente fala assim, o cara é puxa-saco do chefe, fica paparicando o chefe. Não, não se trata disso. A pessoa tem que dar assistência, tem que saber como lidar com as pessoas. Ser educado não é paparicar. E você deve realmente ter o respeito dentro da conformidade da sua turma. Fazer com um o que vai fazer com todos. Não deve existir, eu prefiro aquele aluno do que o outro. Muitas das vezes acontece isso. Tem aquele aluno que é mais introvertido, tem aquele aluno que é mais extrovertido, tem aquele aluno que é muito intrujão. E tudo bem, você deve realmente, de um todo, fazer com que esses alunos eles estejam satisfeitos com a sua turma e façam alcançar seus objetivos. Isso é um ponto crucial. E quando nós temos alunos problemáticos, a gente tem que saber contornar essa situação. Não tirá-lo de cena, fazer com que ele entenda a realidade, como é feito o nosso procedimento dentro da arte marcial. Se ele tem um objetivo que é claro, mostre para ele como ele vai alcançar. Então, não se trata de paparicar, vai evoluir ou não vai evoluir. O que vai fazer a evolução do seu aluno ser eficaz é acompanhamento. É você mostrar a cada meta vencida
uma comemoração, fazer realmente despertar nele o crescimento e a busca da evolução dele. Então, quando ele começa a observar que ele está saindo do ponto A e se aproximando do ponto B, isso é certo de que ele vai se manter na academia.